Bom, pessoal, vamos lá? Esta videodica ela é bem especial porque nós vamos falar sobre prompt. Desde a criação do prompt, a melhor forma de você criar um gabarito e depois como aplicar isso nas IAs para gerar imagem, tá bom? Vamos em frente aqui na nossa tela de apresentação. Primeiro, essa questão do prompt. Nós temos o ChatGPT já há bastante tempo. Quando eu falo bastante tempo em termos de IA, são alguns anos, tá bom? Onde ele é, talvez, a inteligência para bater papo mais próxima do que o ser humano entende como um diálogo natural. O ChatGPT é uma poderosa tecnologia de processamento de linguagem natural. Pode ser utilizada para diversas aplicações, como marketing digital, planejamento pessoal, automações de tarefas, etc. Então, é, na verdade, o seu assistente pessoal, tá bom? A gente escuta falar, às vezes, aí que o ChatGPT vai morrer também, é o fim do ChatGPT. As pessoas falam muitas coisas. E o que significa GPT? Bom, a sigla significa Generative Pre-Trained Transformer. Me perdoem pela minha pronúncia em inglês, mas isso é o que significa GPT. Ou seja, uma ferramenta que gera resultados generativos por meio de diálogos naturais que também podem aprender. Quer dizer, o ChatGPT pode aprender. Inclusive, ele aprende a sua forma de comunicação. Se você usa algumas palavras, alguns jargões, ele entende como você se comunica e passa a se comunicar da mesma forma. E é por isso que você tem essa sensação de diálogo natural. Tá bom? Vamos em frente. E o que é um prompt? Bom, nós ouvimos falar sobre prompt praticamente todos os dias, quando a gente fala de inteligência artificial, não é? Prompt é uma ordem, é uma instrução, tá? Então, um prompt é basicamente um pedido ou uma solicitação feita para uma IA, para gerar imagens, para iniciar um assunto ou executar uma tarefa. E aqui do lado direito da minha telinha, a gente vê aqui um diálogo, né, um resultado de um questionamento, enfim. Então ele te ajuda a fazer uma série de coisas bem interessantes, viu? E existem duas técnicas que nós aplicamos na construção dos prompts, que são as chamadas sref e o cref, de referência, tá? O sref, o Style Reference, é o seguinte, é uma técnica de geração de imagens baseada em estilos, temas, texturas e estruturas. Então, se você pedir para ele montar a imagem de uma locomotiva dos anos de 1940, por exemplo, estacionada numa plataforma, ele vai montar alguma coisa como o que nós temos aqui do lado. Ó. Então, você percebe aqui que tem bastante detalhes, é bem interessante, ela tem algumas cores, é bem legal. Agora, o Creative Ref, ele também trabalha com técnica de geração de imagens baseadas em estilos, temas, texturas, estruturas, mas também com maior foco na criatividade. Então ele vai colocar coisas a mais, ele vai um pouco além do prompt. A gente vê que algumas inteligências artificiais de geração de imagem, elas podem turbinar o prompt, existem algumas opções para isso. Às vezes você desliga. Um exemplo é o Midjourney. Você tem ali a opção RAW, o RAW, onde você diz para ele fazer o prompt puro, senão ele acaba incrementando. Mas enfim, às vezes é interessante, às vezes não é. Avançando um pouquinho mais, nós também temos a questão das palavras-chave. Então você está construindo um prompt para executar um tipo de imagem, algumas palavras são essenciais para que aquela imagem aconteça. Esse é um exemplo que eu tenho usado muitas vezes da criação de um animalzinho rasgando um papel. E a palavra-chave aqui neste caso, essa daqui, ó, espreitando. É interessante porque eu poderia dizer, eu quero que ele rasgue o papel. Mas quando você diz que ele está rasgando o papel, o resultado não é esse. Quando você diz que ele está espreitando através de, você tem esse resultado, onde parece que ele foi comendo o papel e fez um buraco redondo. Então as palavras-chave são interessantes para isso. E com o tempo você vai descobrindo quais são as principais palavras-chave para gerar um determinado tipo de imagem. Tá bem? Vamos fazer um teste?
Eu vou pegar esse prompt, que ele já está pronto aqui na nossa pasta de exercícios, e vou jogar numa IA que até agora eu não comentei. Primeiro eu vou abrir a pasta de exercícios. Aqui. Estamos agora na pasta número 6. Prompts e templates. Exercícios. Aqui o famoso prompt da Joaninha, tá? Bom, então mais uma vez, olha, eu coloquei as informações principais entre colchetes, até para eu mesmo me lembrar que é ali que eu posso fazer algumas alterações, como o animal e o que ele está atravessando. Então, vou marcar o prompt. Essa IA que eu vou mostrar para vocês agora, ela trabalha bem com língua portuguesa, que é uma IA do próprio navegador Opera, que é o Aria. Olha, fica aqui na barra de tarefas. Parece uma interface muito simplória, mas a geração de imagem dela tem uma qualidade muito bacana. Bom, vamos experimentar. Vou pegar aqui o prompt. Clicar aqui nessa flechinha azul, que é o executar, é o enter, enfim. E vamos aguardar. Tá bom, eu concordo. É a primeira vez que eu uso nessa máquina, tá bom? Então ele pediu para eu concordar com as diretrizes dele. Tá aqui, ó. Então, bom resultado, a Joaninha atravessando ali o papel. Tá? Acho que muita gente não conhece essa IA, né? Uma IA que tem um resultado bem interessante. A outra, que também eu já estou usando há algum tempo, é o Gemini. Que também tem uma geração de imagens bem bacana. Então vamos jogar aqui o prompt da Joaninha e vamos pedir para executar. E aparentemente a geração de imagens pelo Gemini é infinita. Olha só, o Gemini nesse caso aqui, ele fez uma joaninha bem finalizada, mas ela não está atravessando o papel, ela está por baixo do papel. Repara que é o mesmo prompt em IAs diferentes, resultados, nesse caso, bem diferentes, né? Tá bom. Voltar aqui, eu vou experimentar também agora no Adobe Firefly. Mesmo prompt em português. Bom, assim como ocorreu com o Aria, o Firefly me deu um resultado muito melhor, ou seja, um resultado muito próximo do que eu estava esperando, tá bom? Olha que bacana isso, ó. Dá para ver que ela está realmente atravessando o papel, espreitando através do papel, né? Então é isso. Esse prompt é simples, mas ele já é um tipo de gabarito, porque eu tenho áreas com variáveis. Então isso aqui é uma variável, isso aqui é uma variável. Então é um gabarito que eu posso usar para qualquer tipo de geração de animal atravessando algum tipo de material, tá bom? Bom, e os gabaritos? Acabamos de comentar, né? No exemplo da Joaninha, tá? O gabarito ou template é justamente esse prompt que você, claro, vai aperfeiçoando com o tempo, vai testando, de preferência testa em várias IAs, para você ver se o prompt está funcionando bem na maioria delas. Esse caso aqui, olha, é para gerar um carro. Além do carro, você também vai dizer onde ele está, qual é o seu comportamento. Então você tem 3 estruturas básicas aqui. Se é um carro, que modelo que é, claro. Qual é o comportamento? Ele está estacionado, ele está dirigindo, está em movimento, né? E onde ele está? Está na frente da praia, está numa garagem, enfim. Então isso aqui também é bem bacana. E nós temos um prompt também separado para isso. Voltei aqui para a pasta de exercícios, olha, gabarito veículos. Olha, eu coloquei veículos porque você pode trocar. Uma hora é um carro, uma hora é uma moto. E tem uma pequena explicação aqui, tá? Entre colchetes, de novo, eu coloquei as informações, ou melhor, as variáveis, coloquei também trocando as cores, e depois é só substituir. Então aqui, gere a imagem de um carro, vírgula, ano, década, enfim. Modelo do carro. Ali na tela de apresentação, nós tínhamos um Jaguar Type E. Então você pode colocar Jaguar Type E, ação e local. O que ele está fazendo? Ele está dirigindo velozmente por uma estrada. Então aqui você já definiu a ação e o local. Com base, isso é importante, tá? Com base em seu projeto original. Então a IA vai consultar na internet tudo que ela conseguir com relação ao assunto.
no caso, o carro. E usando, no caso, a técnica Style Reference. Então, tudo que for de imagem do carro, de estilos, ele vai procurar utilizar. A imagem é ultra realista. Isso também deixa a IA mais focada para que ela não fique criando coisas que você não pediu. Com detalhes insanos. Insano é uma palavra muito usada também na construção de imagens. A IA entende que são detalhes assim ultra realistas. Utilizando uma paleta de cores, você coloca a paleta de cores que você quiser. Né? E no formato, aqui está o widescreen, mas algumas IAs já têm uma opçãozinha de formato. Então você pode manter, ele vai ignorar, no caso da IA que já tem os formatos, ou você tira daqui também. E aí chega a hora de preencher o seu prompt, o seu gabarito. Olha, aqui eu quero gerar a imagem de uma motocicleta. Moto Honda, aí você vai colocar o modelo da moto. Vamos ver se ele sabe o que é uma moto CB 400 cilindradas. Vamos ver. Estacionada em uma loja da Honda, quer dizer, eu já estou dizendo a ação, o que ela está fazendo e onde ela está. E depois repete os detalhes, o formato, etc. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Então, isso aqui já é um prompt um pouquinho mais elaborado. Isso não tem fim. Você pode criar prompts em formato de gabaritos com muitos detalhes, como o ângulo da imagem, o tipo de câmera que faz a captura e por aí vai, tá bom? Vamos copiar. E deixa eu ver aqui. No Firefly. Bom, eu falei Honda, talvez o Firefly não goste muito disso. Vamos ver. Gerar. Até aqui está tudo bem. Não reclamou. Olha, reclamou. Tá? Eu tenho certeza que é a marca. E essa motocicleta não se parece em nada com uma Honda CB. Mas está aqui, ó. É um tipo de motocicleta, talvez você possa aproveitar. Mas não é isso que eu quero. Eu quero gerar imagens com mais propósito. Então vamos lá para o Aria, mais uma vez. Ó. O Aria, ele é a IA do navegador Opera. Então, jogando aqui. Você pode experimentar jogar também o prompt em inglês. Resultado. Já se aproximou um pouco mais. Ele colocou aqui a marca Honda. Lembra um pouco uma CB, mas aquelas mais antigas, a 750 For, misturada com algo novo. A gente vê o emblema aqui, olha. As saídas, né, são 4 saídas aqui para os escapes. Tá bom, chegamos no resultado um pouco melhor. E agora eu vou experimentar no Gemini, o mesmo prompt. E esse gabarito você pode utilizar para automóvel, pode utilizar para barco, para aviões, o que você quiser. Porque ele vai consultar na internet as informações com base nos projetos originais ou nas imagens que ele conseguiu encontrar, sem fazer nenhuma extrapolação. Olha só que resultado bacana, muito superior ao que a gente conseguiu no Aria e também no Firefly. Então, é um negócio bem interessante quando você começa a automatizar as suas gerações, tá bom? Então é um tipo de prompt que você tem que guardar e você vai com o tempo incrementando, vai aperfeiçoando. Vamos em frente. Experimenta depois fazer com o carro, tá? Aqui o prompt é um pouquinho maior. Qual é a ideia? Eu preciso gerar pelo menos 3 conteúdos por dia para colocar nas minhas redes sociais. Por exemplo, para o Instagram. Então eu quero que o ChatGPT ou o Gemini, por exemplo, enfim, gere uma imagem com relação ao assunto, gere um texto que tem uma estrutura definida e gere também as tags. Tá? Nesse caso aqui, existe toda uma descrição de como o prompt vai se comportar, qual é a sua estrutura, que está aqui nessa parte em amarelo, e ele vai buscar os assuntos que eu colocar aqui embaixo. Ó. Então é um pouco diferente, né? Aqui é como esse prompt se comporta, como ele gera o resultado, e aqui ele vai puxar as informações. Também temos esse prompt aqui na pasta de exercícios. E esse aqui eu uso praticamente todos os dias. Então vamos lá. Exercícios, aqui ó. Gabarito para postagens. Vamos dar uma olhada nesse gabarito.
Aumentando aqui um pouquinho. Bom, então um gabarito para postagens em redes sociais. Olha, imagens, texto mais as tags. Então começa a partir daqui. Inclusive eu poderia colocar aqui em cima, ó, tarefa 1, para executar uma tarefa. Ou posso só colar daqui para baixo, né? Eu vou dizer para o GPT fazer o seguinte: crie 3 ideias para postagens de chamadas de cursos. Eu poderia colocar serviços, como diagramação, retoque de imagem, enfim, mas são cursos. Para o Instagram, com textos, hashtags e imagens. Cada postagem deve ter. Aí tem 2 pontos que também dá uma segurada na IA para falar, opa, tem coisa que vem aí. A estrutura deve ser assim, ó, um título chamativo e claro. Uma descrição do curso com no máximo 30 palavras. Então já estou dando para ele um limite. Uma chamada para a ação. Ele vai fazer isso de acordo com o texto, que é de acordo com a imagem, que é de acordo com o assunto. Hashtags relacionadas ao tema. Beleza. Agora eu falo um pouco mais sobre a imagem, como eu quero essa imagem. As imagens não devem conter textos, devem ser baseadas no tema do curso, com foco em tecnologia. Eu vou dar um exemplo para ele, ó, computador, interface de software ou qualquer outra coisa. Mas sem exagero, eu não quero imagens muito rebuscadas, eu quero coisas mais limpas. A imagem deve refletir o assunto de alguma forma, direta e profissional. E aqui é uma chamada para o GPT. As imagens devem ser geradas no formato JPG ou PNG, nas dimensões de 1 por 1, tá? 1080 por 1080. E como deve ser o resultado? Até que o GPT só está lendo, não está fazendo nada, né? Como deve ser o resultado? O título, a descrição e o texto da CTA, da chamada para ação, devem estar prontos para a postagem através de copy-paste. Eu quero que ele faça para mim num esquema, eu copio e colo lá no meu Instagram, tá bom? Sem label. O que é label? Às vezes ele coloca assim, título, 2 pontos, aí vem o título. Descrição, 2 pontos, vem a descrição. Eu falei, não quero nada disso. Então não quero label. Label é outra palavra-chave nesse caso aqui, tá? Então ele não vai escrever título, descrição, nem CTA, nem hashtag. Ele vai colocar direto já os textos relacionados, né? O conteúdo deve estar direto, pronto para a publicação. De novo, aqui a imagem no formato 1 por 1. E é aqui que eu coloco os assuntos. Então, entre colchetes aqui embaixo, eu vou colocar os cursos. Photoshop, Filmmaker com alguma coisa, com Runway, geração de imagens com Midjourney, quer dizer, o nome dos cursos. Tá? Eu vou deixar esses nomes como estão aqui no prompt e depois você vai fazer as alterações, tá bom? Então nós vamos copiar daqui para baixo, ó. Daqui para baixo, e vamos jogar no GPT. Porque até agora, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho testado, ele que dá a melhor resposta. Você pode, inclusive, pedir para o GPT te ajudar a montar um prompt desse. Ok, então vamos colar. Ele vai executar. Então, o prompt está todo aqui. Vamos lá. Trabalhando. Ok, então a primeira postagem. Domine o ChatGPT, produtividade, aprenda a usar o GPT para otimizar tarefas, crie conteúdos, impulsionar, tá bom, torne-se mais eficiente. Inscreva-se, aqui é o CTA, não é? Colocou hashtags, tá bom, ele está fazendo primeiro os textos. O segundo, ó, curso Filmmaker, crie vídeos profissionais com IA. Descubra como o Runway revolucionou a produção de vídeos. Bacana. Ele coloca até aqui uns emojis, tá vendo? Ó? Garanta sua vaga e edite como profissional. Bacana. As tags. E a número 3, curso de geração de imagem com Midjourney. A mesma estrutura. E agora nós temos as imagens. Ó, então a imagem do primeiro curso, o GPT. É só você simplesmente fazer o download. O segundo curso, que é o Runway. Ele não escreveu exatamente Runway aqui em cima, você pode apagar. Eu pedi para ele não colocar texto, né? Ele acabou colocando, tá bom. E o terceiro foi o nosso curso de Filmmaker. Olha que bacana, gente. Então isso aqui é um tipo de automação que eleva o seu nível com o prompt ou com o GPT, além de aquela pessoa que só está consultando, está fazendo perguntas. Você está realmente automatizando algumas tarefas, tá bom? Então é isso. Essa foi a dica sobre prompt. Nos vemos na próxima dica. Valeu!